Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 5, dos versículos 27 ao 32. Aqui o evangelista diz que Jesus saiu, viu um homem chamado Levi. Este homem era um cobrador de impostos. Convidou, olha, venha comigo. Levi rapidamente se levantou e passou a seguir Jesus. Após isso, ofereceu a Jesus um grande jantar na sua casa. Parecia ali que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Assim está na versão A Mensagem da Bíblia. Os fariseus e líderes religiosos foram então tomar satisfação com os discípulos. Veja, eles não foram falar com Jesus, mas com os discípulos de Jesus. Que exemplo vocês estão dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Aquele que é saudável ou quem está doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa, que se acham justos. E eles também questionaram. Os discípulos de João têm o costume de jejuar e orar. Os discípulos dos fariseus também. Mas vocês vivem comendo e bebendo. Aqui nós temos um trecho anterior ao que já vimos nos últimos evangelhos, em que Jesus é questionado por que os seus discípulos comem e bebem. E ele fala, olha, o reino de Deus está aqui, não é momento para isso, o momento é outro. E aqui nós temos um trecho além. Antes disso, Jesus está sendo questionado porque estava andando com pecadores, cobradores de impostos. O cobrador de imposto nessa época aqui, ele era especialmente mal visto porque ele cobrava impostos dos seus conterrâneos para repassar esses impostos a Roma. Então Roma não ia diretamente cobrar o imposto do judeu ou de alguém lá da região da França, da Gália, por exemplo. Ele contratava pessoas que eram da nacionalidade dominada. Então contratava um gaulês, contratava, no caso aqui, um judeu. E esse judeu tinha que entregar uma quantidade de impostos a Roma. Só que, geralmente, essa pessoa cobrava além, cobrava mais. Então ele era um explorador do seu próprio povo, porque ele dava o que Roma exigia, né, tirava das pessoas ali, daquele local, daquela região, o que Roma pedia, e além disso, ele poderia cobrar o que ele quisesse. Então Roma pedia 100, ele poderia cobrar o dobro de cada pessoa para ficar ele com 100 e repassar os 100 que ele deveria para o Império Romano. Era mais ou menos assim que funcionava. Então o cobrador de imposto, ele era mal visto não só por cobrar impostos, mas por ser um traidor do seu próprio povo, muitas vezes por ser alguém que tirava proveito das pessoas, da situação, do seu cargo. Então era uma pessoa de má reputação. É isso que está querendo dizer aqui quando fala, olha, você está andando com gente de má reputação, com ralé, com ladrões. E é muito interessante porque se Jesus estivesse nos dias de hoje, aqui neste mundo do século XXI, com quem será que Jesus estaria andando? Quem seria a ralé que Cristo estaria? E quem seriam os ditos justos que, achando-se justos, estariam acusando Jesus? Porque nós devemos transferir essa realidade aqui, que o evangelho, deste evangelho que a igreja nos propõe para o dia de hoje, para o nosso mundo atual. E eu quero deixar a reflexão com você. Pense quem são aqueles pecadores mais, talvez, problemáticos dos dias de hoje. Aqueles pecados, os piores que você puder pensar. E pense, olhando para a pessoa de Cristo, com quem ele estaria? E quantos dentro da igreja, infelizmente, não estariam no papel desses fariseus aqui, destes questionadores, desses homens que estão olhando para Jesus e falando, olha, que exemplo você dá andando com essa gente aí, que tem esse e aquele pecado? Porque, infelizmente, dentro das igrejas, nós estamos cheios de pessoas assim. Pessoas que estão atoladas até o talo, até os últimos fios de cabelo, dentro de pecados que não enxergam, coisas feias, mas que estão olhando para os outros. Em geral, pessoas que têm um estilo de vida, um comportamento ruim, um comportamento realmente reprovável.
e apontando para essas pessoas falando, olha, isso aí é um pecado, né? Vai para o inferno. Deus não tem parte com essas pessoas, precisam se converter. Mas com quem será que Jesus andaria nos dias de hoje? Nós não podemos correr o risco de estar nessa categoria de pessoas. Na categoria daqueles que olham perguntando, essa ralé, e essas pessoas, e aqueles, né? Porque, muito provavelmente, para aqueles que a gente olha acusando das piores coisas, seriam os que Jesus estaria ao lado se estivesse aqui nos nossos dias. Deus abençoe você. Até amanhã.